os militares também esperam que o Múcio no governo represente uma espécie de anistia preventiva, entre aspas, uma proteção aos oficiais generais. Como sabemos, vários dos generais, almirantes e brigadeiros da ativa estão envolvidos em manifestações golpistas. Isso, quer dizer, mais uma anistia, né? Porque já é formalmente, uma anistia, a primeira a gente já viu que não deu certo. É que a primeira não foi nem a primeira já deve ter sido a sétima, né? Porque tem essa reportagem aqui que saiu na Folha de São Paulo, e a gente também deu, né? Que é essa daqui. Militares atuaram ativamente no golpismo bolsonarista. Então, é a reportagem de Fábio Serapião, da Folha de São Paulo, onde ele mostra, né, que o golpismo teve atuação direta, desde sempre, dos militares. Não se trataria de uma anistia formal, mas se trataria de uma espécie de vamos pegar leve. Vamos fazer de conta que não aconteceu. Vamos começar a vida, vamos virar a página e vamos começar a vida nova daqui para diante. Tá? E aí, essa cumplicidade do oficialato com os crimes da pandemia, com os atentados contra a democracia, isso tudo fica esquecido. Então, o Múcio representa isso para os militares. A situação do presidente eleito, do presidente Lula, não é simples, porque tem que fazer uma escolha. Ele vai ter uma política de apaziguamento em relação às Forças Armadas, ou ele vai ter uma política de enfrentamento contra os oficiais superiores bolsonaristas. Qual o caminho que ele irá seguir? Cada um desses caminhos tem suas vantagens e seus riscos. Tá? Claro, o caminho do apaziguamento, ele traz uma evidente desvantagem, que é tudo fica como está, né? Tudo como dantes no quartel de Abrantes, literalmente. Ou seja, nada se mexe na tutela militar, novamente se permite às Forças Armadas recuar organizadamente, se reagrupar e se preparar para intervir de novo na vida política do país. Nada muda. Ou muda tão gradualmente que é a mesma coisa que nada mudar. Mudanças excessivamente graduais na vida como na política são também uma forma de conservação. Agora, a vantagem, supostamente, a vantagem que se teria seria a de evitar um confronto com as Forças Armadas no início do governo. Eu acho que é uma vantagem, inclusive, suposta, porque se os militares conseguem se reagrupar e não são superados os elementos que levaram à adesão das Forças Armadas ao Bolsonaro, isso significa dizer que as Forças Armadas poderão novamente exercer esse mesmo papel logo ali adiante. Com a política de enfrentamento, ela, se vitoriosa, ela consegue desidratar a tutela militar, mas ela também tem um risco. Ou seja, qual é a resposta dos militares, qual seria a resposta dos militares a uma política de enfrentamento? Quais riscos isso significaria? Então, não é uma escolha fácil do presidente eleito. Essa política de apaziguamento, para resumir a ópera, ela não teve bons resultados, porque, ao fim e ao cabo, as Forças Armadas fizeram o que fizeram. O ovo da serpente estava ali. Nenhum dos governos petistas esmagou o ovo da serpente. Nem tentou. O bom momento de esmagar o ovo da serpente é quando as Forças Armadas estão vivendo um momento de crise e desgaste. Um bom momento de esmagar o ovo da serpente era na transição da ditadura à democracia, como fizeram a Argentina, especialmente como fez a Argentina. O Chile foi um processo muito mais longo. Né? Mas a Argentina esmagou o ovo da serpente nos anos imediatos da redemocratização. Ali era um bom momento para o Brasil ter feito essa lição de casa. Agora nós estamos num segundo bom momento de fazer isso, usando mecanismos legais. Se o presidente Lula, a título de exemplo, ele nomeia para o comando de cada uma das três forças os oficiais mais modernos, ele passa para a reserva todos os generais bolsonaristas. Ele mostra quem manda. O problema é que nossos militares não passaram por uma guerra das Malvinas que colocasse a sua popularidade abaixo de zero, segundo aqui o Ricardo Souza. Puxa vida, morreu muito mais gente na pandemia do que na Guerra das Malvinas. Mas será que o povo tem essa precisão da informação? Porque... Bom, se você utilizar essa informação numa política de enfrentamento à extrema-direita militar, o povo passa a ter, né? Se você não usar isso, o povo não terá. Isso é uma disputa. Como foi uma disputa na Argentina também. Não foi uma coisa simples. Lembremos a quantidade de vezes na Argentina, especialmente no governo Menem, nos anos 90, em que as condenações contra os generais que comandaram a ditadura, que essas condenações foram suspensas, foram anistiadas, e foram retomadas só com Kirchner. É incorreto contar a história da Argentina como uma coisa linear. Chegou 83, acabou a ditadura, e aí foram julgados os generais, e aquela decisão foi definitiva. Não, foi uma luta permanente, até que o governo Kirchner enfrentasse os militares, muito depois já da Guerra das Malvinas, e colocasse um prego no caixão da participação dos militares na política do país.
Então, nós temos que... Não vamos criar uma mitologia sobre o que aconteceu na Argentina. Claro que a Guerra das Malvinas ajudou a redemocratização, mas não foi um processo limpinho. Foi uma coisa complexa. E aqui, estou dizendo, o ministro da Saúde, principal responsável pelos desastres durante a pandemia, era um oficial de comando da ativa das Forças Armadas, hoje eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, general Pazuello. Os oficiais generais das Forças Armadas têm responsabilidade dos crimes da pandemia.